Paz, boa noite. Valeu. Louvor. Pode acender as luzes aí, viu? Então, gente, aqui é assim, né? A gente toca, a gente prega. É como Deus quer, amém? E hoje, Deus, Ele trouxe uma palavra abençoada, como eu falei aqui, no coração de cada um de vocês. Essa palavra eu creio que é poder para nossas vidas. Estamos aqui aprendendo cada dia mais do Senhor, amém? Então Ele sempre tem algo novo para nos dar. Então fica atento nessa palavra que vai ser ministrada, que vai ser bênção para ti, amém? Então, você sabe que você nasceu para um propósito. Mas às vezes você fica se perguntando que propósito é esse. E Deus, Ele tem algo muito bom para a vida de vocês. Que Ele diz assim, ó. Você nasceu para um propósito. E esse propósito é de desfrutar da sua plenitude. Amém? Essa plenitude, ela vem acompanhada de boas dádivas. Coisas boas do Senhor. Amém? Coisas que vão nos abençoar, que vamos viver em vida. Reinar em vida aqui nessa terra. Viver em cura, em prosperidade. Então é isso que Deus quer para nossas vidas. Mas eu tenho aqui uma palavra em Salmos, só para confirmar o que eu estou dizendo, 24, verso 1, aqui está na versão ARC, tá? E ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Amém? Quem habita aqui no mundo? Amém. Aleluia. Em João 1,16 também ele vai dizer: e todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Aleluia. Mais uma vez, Deus falando aí da plenitude, da graça que a gente recebeu, não porque a gente mereceu ou era bonzinho, mas porque Deus em sua misericórdia nos alcançou. Amém? E isso, precisamos entender que o sacrifício de Jesus é que fez isso por nós. Não podemos esquecer que tudo que foi feito foi através de Jesus. Pedimos muitas coisas a Deus, mas esquecemos que Jesus é o autor do caminho. Amém? Então, é através dessa graça que somos habilitados a desfrutar de tudo que eu estou dizendo. Eu acho que vocês viram lá no tema, eu acho que vocês estão dizendo, que é isso? O que é que ele está falando? Ele disse que ia falar do poder da palavra, mas isso está dentro do tema. Amém? Que eu só estou fazendo a preparação para que o que vem, a gente esteja bem preparado. Aleluia. Porque quando a gente aprende a palavra, a gente começa a andar na palavra. E começa a andar correto. Começa a falar correto. E é isso que eu estou dizendo. Para você desfrutar de tudo, dessa plenitude de Deus, você tem que aprender essa palavra. Tudo isso que Deus tem disponível para vocês. Amém? Então as nossas palavras, elas são muito poderosas, têm muito poder. Todo mundo sabe disso. O pastor pregou muito bem aqui no domingo. Peguei algumas coisas e vamos embora, vamos fluir. Então, essa sabedoria, ela não vem de nós, mas ela vem de cima. A Bíblia diz para a gente pedir sabedoria do alto. Amém? Porque por nossas forças, nós não conseguimos. Vai sair algo carnal, vai sair algo que alguém não queria escutar. E muitas vezes a gente tem que podar nossas palavras. Amém? Porque aqui, ó, ele diz que a palavra também revela o estado do nosso coração. Amém? E Mateus 12:34, ele vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Então, você se enche da palavra e fala a palavra corretamente ao coração daquele que quer ouvir. Muitas vezes, você fala algo que vai machucar alguém. Mas o que vai fazer você alcançar essas pessoas é o amor. Quando você está vivendo em amor, você vai falar as palavras corretas. Porque a palavra, ela tem poder para abençoar ou amaldiçoar. Amém? Em Romanos capítulo 10, versículo 8, na versão ARA, ele diz, Paulo fala, porém, que diz? Algo, né? É uma pergunta. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então a gente prega a palavra da fé, isso que a gente vem aprendendo. A falar correto. Não é falar bonitinho. Eu posso falar aqui problema, não tem problema, certo? Mas não é isso. Deus está falando para a gente alinhar nosso coração com a palavra do Senhor. Amém? Porque Deus usa o menor também. Não menospreze o menor. Porque todos têm um ministério.
Entendeu? Então Deus ele vai usar você também. Amém? Então ele não está falando aqui para você vir aqui falar palavras bonitas, porque Jesus ele foi simples, ele falou palavras simples para que os entendedores começassem a entender aquilo que ele estava dizendo, através de sua palavra. Aleluia? Então essa é a palavra da fé que nós pregamos. A Bíblia diz que criei, por isso falei. Então, quando você se enche dessa palavra, você jamais vai falar algo para aborrecer alguém, porque você está cheio da palavra. Agora, tudo depende do que está entrando no seu coração. Você vai lançar a palavra, tudo que vai entrar, ele não vai contaminar, mas quando você vai lançar a palavra, ela pode abençoar ou amaldiçoar alguém. Então, por isso que eu estou dizendo que o tema é esse, o poder das palavras. Amém? Em Efésios 4:29, também na versão Ara, ele também vai dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Alguém que está perto de você aí, aqui não, né? Mas assim, por aí, que fala algum palavrão, fala alguma palavra que não está em linha com a palavra, você tem essa palavra aqui para repreender e falar correto, para ele falar da forma que é para falar, entendeu? Porque o hábito, ele continua, muitas vezes a gente aceita Jesus, e isso continua nas nossas vidas, porque ainda não renovamos a nossa mente pela palavra do Senhor. Então ele está dizendo isso, não fale palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Se for algo que vai edificar a pessoa, você fala, se não, fique calado. Que também vai edificar a pessoa. Muitas vezes o silêncio ele vai falar por você. Amém? Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Alguém vai ouvir e tem que sair graça, tem que sair poder dessas palavras que você vai dizer. Temos que falar aquilo que cremos. Amém? A palavra ela tem grande poder realmente. Eu já desfrutei dessas coisas. A Bíblia diz que são sementes, a palavra são sementes. Amém? Boas ou ruins você vai lançar. Então, eu me lembro que quando eu era adolescente, jovem, que eu ainda sou, claro. Sou um jovem, né? Então, muitas palavras foram lançadas a meu respeito do que eu não era. Eu acho que eu já falei disso. Mas aquelas palavras, elas não germinaram na minha vida. E sim na vida da pessoa que estava falando. Por mais que ela não seja cristã, não seja evangélica, mas aquelas palavras foram lançadas, e como a Bíblia diz que são sementes, ela vai, alguém que plantou vai colher. De uma forma ou de outra. Porque a lei da Bíblia é a lei da semeadura. Então, cuidado no que vocês estão falando por aí, o que vocês estão ouvindo, porque isso vai prejudicar a nossa vida espiritual. Amém? Então, palavras são semente e confissão de fé é você falar exatamente o que Deus diz a seu respeito. Aleluia? Então, Deus tem o plano perfeito para a sua vida. Aleluia. Então, sabemos que todas as coisas elas foram criadas através da palavra. Em Gênesis 1:26, Deus também fala sobre isso. Que ele diz, façamos homens a nossa imagem e semelhança. Somos imagem e semelhança de Cristo. Ele deu o poder do homem dar nome aos animais, dele ter domínio sobre esses animais. Então, tudo foi pela palavra. E essa palavra ela tem que ser concretizada em nosso coração, essa palavra da fé. O Verbo da Vida ele tem esse cuidado, né, com as palavras que são lançadas. Não é todo mundo que vai vir aqui pregar, o pastor ele tem um coração junto ao Senhor, ele coloca pessoas que realmente estão em linha com a palavra, estão falando a palavra, estão declarando a palavra. Amém? Então, gente, o texto básico que eu tenho para falar aqui fica em Tiago, capítulo 3, versículo 1. Se vocês quiserem abrir. Amém? Então, é impossível você falar das palavras ou da língua se não falar de Tiago. Porque ele vem advertindo, ele vem dizendo, meus irmãos, na versão Ara, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, responsabilidade com a palavra de Deus.
Então, quem prega tem uma grande responsabilidade de falar coisas realmente de Deus. Aleluia. 3:2 ele continua dizendo: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Quando ele fala perfeito, ele está falando maduro. Não é pessoas que têm 30, 40 anos de evangelho. Você pode estar pensando aí, rapaz, tão jovem ali falando essas coisas, eu com 30 anos, mas não importa a idade que você tem de igreja. É como você está declarando a palavra para a sua vida. Aleluia. Então, quando você é maduro, eu creio que você não fala palavras de menino. Você fala como adulto, você fala como Deus quer que você fale. E ser maduro não quer dizer que você nunca tenha falado algo errado. Não é isso que está dizendo. Você erra, você falha. Mas a palavra vai renovar sua mente. Aleluia. E quando conhecemos a palavra da fé, nós começamos a confessar isso. Aleluia. O seu espírito será transformado. E você vai errar cada vez menos. Porque você está se enchendo da palavra do Senhor. Muitas informações chegam na sua mente por repórter, por novela, por alguma coisa que seja. E você vai se alimentando daquilo. E quando você for falar algo para alguém, realmente não vai sair a palavra de Deus. Vai sair qualquer coisa. Menos a palavra de Deus. Você precisa ter algo para falar para alguém. Alguém precisa saber que Deus existe através da sua vida. Aleluia. Deixa eu dar continuidade. Então, perfeito não significa ter falhas, né, como eu falei. E como eu falei de menino, lá em 1 Coríntios 13, 11, na NVI, Paulo também fala sobre isso. Ele diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, e quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, hoje, muita gente aceitou Jesus, realmente tem um tempo para amadurecer, mas também esse tempo ele se torna favorável muitas vezes para você, porque você, às vezes, é um adolescente, um jovem que é estudioso da palavra, e é por isso que eu disse que não tem nada a ver com o tempo, mas tem a ver com o que você está se alimentando. Amém? Então, declara a palavra. A palavra ela tem muito poder. Jesus, quando ele estava saindo lá de Betânia, ele sentiu fome e viu aquela figueira, ele amaldiçoou essa figueira, porque ele iria comer daquele fruto, e aquela figueira ela nunca mais deu fruto. Amém? Então, essa mesma palavra que Jesus lançou, você também pode lançar. Agora, correto. Para abençoar vidas, para transformar vidas através de você, através da sua boca. Seja a boca de Deus, meu irmão. Fale o correto. Fale o que a Bíblia diz a seu respeito. A gente às vezes declara, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mas não vivo o que a Bíblia diz que é. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então é isso. Lá em Mateus, capítulo 16, 13, se vocês quiserem abrir para acompanhar, é algo interessante, muito interessante sobre palavras também. Que é quando Jesus chega na região de Cesareia, e ele está ali com os discípulos, e ele pergunta, né? Faz uma pergunta para os discípulos. Ele diz: quem o povo diz que é o Filho do Homem? E os discípulos ele perguntam, uns dizem são João Batista, Elias, Jeremias, uns profetas. Amém? Amém? E Pedro, ele se levanta e diz, ele faz uma pergunta também aqui. E vocês, que dizem que sou? Então Pedro se levanta com a sua voz, com a sua palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus naquele momento ele se alegra com isso. E vem bem-aventurar Pedro. Fala que ele é Pedro, que sobre essa pedra vai edificar a igreja. Mas, se você perceber, lá no 21 ele vai dizer, Jesus começa a falar da sua morte, do que vai sofrer pelos sacerdotes, pelos anciãos. E Pedro, com a mesma boca, repreende, dizendo que nunca, Senhor, irá acontecer isso contigo. E Jesus automaticamente fala
para trás de mim, Satanás. Repreende Pedro na hora. Mas não foi a mesma pessoa que falou. Mas ele estava sendo usado por Satanás. Então não empreste a sua boca ao diabo. Sua boca é santa, você tem que falar palavras santas. Nós não somos bonecos, ventrílocos, fantoches que você quiser falar. Mas muitas vezes estamos agindo como um tal. Por quê? O ventríloco, né? A gente sabe como é um bonequinho que fica lá. A pessoa vai, bota a mão e começa a falar. Pessoas bem especialistas, você não consegue ver, mexer nem a boca dele, só o boneco falando. E não sei o que, falando lá coisinhas, e você, poxa, engraçado, velho. Dá vida, dá realidade, ele dá uma vida àquele boneco, aquele sentimento lá. Poxa, tá falando, tá suave. Mas tem alguém falando por trás. Sem a pessoa estar lá mexendo, não vai sair, o boneco ele não vai se mexer sozinho. Ele não vai falar algo. A mesma coisa são pessoas que estão deixando ser usadas por Satanás. Muitas das vezes você pensa que está falando algo que é de Deus e está sendo usado por Satanás. Infelizmente, irmão. Infelizmente. Está sendo ventríloco. Satanás está lá soprando no ouvido e você está declarando aquilo. Onde, na verdade, você devia profanar, falar a verdade, que é a verdade da salvação. A verdade da palavra, aquela que vai abençoar a vida daqueles que estão ouvindo. Então, que sejamos pessoas maduros, sabendo discernir a voz do Espírito Santo. Como ser guiado por Espírito Santo é uma matéria do Rema. Aleluia. Então, a gente começa a aprender sobre isso. Que não é sobre nós, não é como a gente quer, mas é como o Espírito Santo quer. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, correto? É nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fizeram nova. Então, você é novo. Você é uma nova criatura. O Espírito de Deus, ele habita dentro de você. O seu corpo, ele não vai falar a realidade da palavra, mas o seu espírito, quando você aceita Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador, reconhece isso em sua vida, esse espírito, ele habita dentro de você e ele é renovado com a palavra do Senhor. Então, você começa a falar de acordo com a palavra. Porque não é você que está falando, é o Espírito de Deus que habita dentro de você. Aleluia. Então, continuando ainda lá em Tiago, que eu estou agora no 3 de Tiago no ar ainda. Aí ele diz, ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. É a palavra, é a língua, porque faz parte da sua boca. Ele vai dirigir o seu corpo inteiro. A língua, se você não tiver língua, você não vai falar, provavelmente. Algo não vai sair da sua boca, vai sair alguma coisa que alguém não vai entender. Então, é língua e é palavra. Todos aqui têm língua, amém? E todos aqui falam. Então, ele vai dizer que se a gente põe freio na boca do cavalo, a gente domina ele. Se fosse no tempo de hoje, a gente pegasse um carro, quando vai para um carro, você domina aquele carro. Ele não domina você, mas você domina ele. Mesma coisa a sua língua, você pode dominar ela. Não só a língua, porque ela faz parte do seu corpo, você pode dominar todo o seu corpo. Você vai pelo caminho aonde você está dizendo, onde você está declarando. Então, pé faz parte do seu corpo, coração faz parte, tudo faz parte do seu corpo. Quando ele fala da língua, ele não está falando só desse órgãozinho aí, que tem um veneno mortífero, como diz. Ele vai dizer mais adiante. Que não são só as cobras, né, que realmente têm o veneno, mas nós também temos nas nossas línguas. E podemos matar até a cobra, né? Então, é perigoso, gente, é perigoso. Tiago, ele dá um alerta muito boa para a gente. Ele fala desses versículos que edificam a nossa vida. A gente vai aprendendo a falar através dessa palavra. Amém? Então, continuando aqui no 4. Aí ele fala também de algo maior, porque alguém pode dizer, poxa, uma língua tão pequena. Sim, mas vai vir a diversidade, vai vir coisas maiores para vocês dominarem. Deus, ele vai te dar algo grande, então você precisa dominar aí bem. Amém? Então ele dá exemplo aqui, observai igualmente os navios, que sendo tão grande e batidos de rígio, ventos,
por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Pronto, mas a base é o leme, né? Que significa a língua. Que pode ser o tamanho que for do problema. Mas aí você vai dizer qual é o destino da sua vida, do seu caminho. Através do leme que ele dá o exemplo, que é a sua língua. Você vai dar destino ao seu caminho, para onde você quer ir. E a fé é isso. A fé ela tem uma ação correspondente. A fé, ela fala. Você não vê, mas declara e as coisas acontecem. Amém? Então, você pensa também e começa a vir coisas, pensamentos a seu respeito quando você está dentro da palavra. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela pensou algo, ela disse, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Então, foi um pensamento, partiu para o coração e teve uma ação. Fé, grande fé, né? Porque ela foi naquela multidão, se arrastando e conseguiu sua cura através da palavra revelada que entrou no coração dela. Não era só a fama de Jesus naquela multidão, mas é o que entrou no coração dela. A palavra vinha e ela já tinha corrido para tanta gente, mas a solução dos seus problemas se chama Jesus. Então ela foi com aquele pensamento, se você quer adquirir algo, comece a declarar a palavra correta do jeito que ela falou. Ela ali creu e falou. Confessou fé, alcançou a cura. Então, do jeito que Jesus falou e sempre falou bem para levantar o enfermo, levantar o aleijado, quem for, você também tem esse poder na sua palavra, na sua língua, na sua boca. Você pode falar palavras que levantem um cadeirante, ressuscitem mortos, mas você precisa ser renovado. Transformado por dentro, porque o seu corpo ele ainda não é transformado, ele não é glorificado, mas isso é uma preparação. Não somos perfeitos, como eu disse, não erramos, mas podemos melhorar cada dia com essa palavra. Aleluia. Pronto. Ele continua dizendo aqui no 3:5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. 3:6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, tudo que vai dirigir o seu caminho, a sua conduta, Deus não vai interferir o seu caminho, a sua jornada. Ele lhe deu um livre-arbítrio. Mas, através dessa palavra, você vai dizer para onde que você está indo. Se é céu ou se é inferno. Através da sua boca, da sua confissão. Porque a Bíblia diz lá em Romanos, se confessarmos Jesus como Senhor e crer com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Mas tudo é falar, tudo é declarar. Você vê que tem um falar, né? Se com a tua boca falar. Se você falar com a boca e confessar com o coração, você vai receber essa salvação. Mas você não pode estar com a boca fechada, você tem que falar a palavra. E aí Deus vai se mover através da sua vida. Aleluia. Vamos ver. E aqui no 3:8 ele diz, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. É aquele que eu falei lá, né? Falei por último. Que é o veneno mortífero. Não sendo usado da forma correta, como é para ser usado. Então, como eu disse, essas sementes ela tem que cair em boa terra. E a boa terra é seu vizinho que está do seu lado. São pessoas que precisam alcançar através dessa palavra que é revelada através de Deus, meu irmão. Deus é lindo demais. Amém, aleluia, glória a Deus. Josué 1:8. Ele diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei,
Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bênção demais esse versículo mesmo. Bênção demais. Ele fala de que seremos bem-sucedidos através dessa palavra, conforme tudo quanto nele está escrito. Que ele nunca se afaste da nossa boca e do nosso coração, porque, como eu disse, está perto do nosso coração. Essa palavra. Aleluia. Então eu escrevi aqui, você tem que falar e viver a palavra. Porque quando você fala, você pensa sobre aquilo. Aleluia. E muitas vezes a gente passa por pressão ou opressão, desafios. E é nessa hora que a gente deve afiar a nossa linguagem. Falar da palavra da fé. Se é cura, declare cura sobre a sua vida. Não creia que é Deus que está colocando essa doença, a enfermidade, porque você precisa crer na cura. Porque se você dizer que é Deus, você não precisa crer para Ele te curar. Você tem que crer na cura realmente, porque essa é a palavra da salvação. Amém? Vamos lá. Não murmure. Aleluia. A gente às vezes fala da palavra, do poder da palavra, fala de adultério, de algumas coisas que levam as pessoas ao inferno, mas esquece que a palavra e a língua também está levando muita gente ao inferno. E não só pessoas aí do mundo, mas crentes, declarando palavras malditas, murmurações, falando da sua igreja, do seu pastor, dos seus líderes. É misericórdia mesmo, porque infelizmente acontece. Acontece porque estão sendo ventrílocos, ouvindo a voz de Satanás. Dentro da igreja, irmão. Isso tem que acabar. Por isso que o verbo, ele cuida dessas palavras para que você fale correto. Não saia a palavra de maldição da sua boca. Aleluia. Então essa murmuração, ela vai lhe tirar do propósito. Como eu disse no começo, você tem um propósito que precisa ser alcançado. Mas quando você começa a murmurar, começa a falar, você começa a atrasar algo que estava posto na sua vida lá adiante, lá na frente. Algo que estava preparado para você há muito tempo. Pode passar 40 anos, meu irmão. Mas vai acontecer. Porque você declarou. Você não resolveu dar ouvido a Satanás e está murmurando sobre tal coisa. Mas você está firme na palavra. Você está firme na rocha, inabalável. Não é qualquer evento de doutrina que vai dominar você. Mas o Espírito Santo, ele vai te capacitar para certas coisas. Mas você precisa estar alinhado com a palavra. Falando certo, agindo certo e fazendo o correto. E sem essa palavra aqui, eu não vi ninguém seguir o caminho certo. Estou falando da palavra de Deus. Porque muitos se dão por autoconhecimento, creem em tudo que vê, em tudo que falam. Repórteres que não edificam nada na sua vida, novelas, que muitas vezes tem muitas mensagens subliminar. Eu estava até vendo sobre uma novela que tinha acontecido um dia desse. Quer dizer, faz tempo, na verdade. Que é uma novela, O Velho Chico, quem lembra? Então, ali é cheia de mensagens subliminar, meu irmão. Só o começo da novela, misericórdia, meu irmão. A música, misericórdia. Por que as pessoas ficam ali vibrado, fixando seus olhos, emprestando seu ouvido a Satanás? Olhando esse tipo de coisa, de conteúdo, que não vai edificar a sua vida. Vai atrair maldição para a sua vida, para a sua família. E muitas vezes você não sabe o que é que está acontecendo, mas está lá diante de você. Você está vendo e declarando muitas vezes aquilo que você está vendo. Então se encha da palavra do Senhor, meu irmão. Para quando você precisar dar uma palavra a alguém, você tem algum conteúdo para falar para ele. Você levantar o caído. Muitas vezes é uma simples palavra de um Jesus te ama, ele quer salvar a tua vida, quer te levar para um lugar onde você nunca imaginou estar. Mas
tudo isso tem que transbordar em amor, né? Aleluia, glória a Deus. Então não murmure. Quer falar alguma coisa, fale a palavra. Como eu disse. Se recuse a viver angustiado. Veja como Deus o vê. Não é como as pessoas lhe veem, mas como Deus está vendo você. Deus, ele não olha para você como as pessoas veem. As pessoas lhe veem menor, lhe veem caído, destruído, desanimado, enfermo. Mas a palavra lhe vê próspero, curado, sarado, abençoado. Por que perder tempo com essas pessoas dizendo algo de você, amigo? Onde você tem a palavra da revelação para dizer a essa pessoa, não, meu irmão, eu não creio do jeito que você está dizendo, eu creio no que Deus está dizendo. Porque a palavra não mente. A palavra é verdadeira. Amém? Então, fica firme, escolhe a palavra. Se tem algo para escolher, meu irmão. Ou se você vai falar algo, não tem o que falar, fica calado. Refreia a tua língua, fica calado. Guarda a tua boca, guarda teu coração. Que aí você não peca contra Deus. Nem diz algo para alguém que vai magoar ou vai machucar. A Bíblia diz lá em Salmos 45, versículo 1, na versão Ara. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Pena de habilidoso escritor. Rapaz, qual a história da sua vida você está escrevendo através da sua palavra? O que você está declarando sobre a sua vida? A tua língua está sendo uma pena de um habilidoso escritor escrevendo a tua história adiante dos homens, para que eles enxerguem Deus na sua vida e na vida das pessoas, quando você fala algo. Então, um habilidoso escritor que ele está falando é isso, que você também pode escrever a sua história através da sua boca, através da sua vida, com o seu coração grato a Deus, um coração realmente aquebrantado nas coisas do Senhor, orando, jejuando, buscando. Rapaz, ninguém vai conseguir de uma hora para outra ser transformado. Romanos capítulo 12, se eu não me engano, né, pastor? 2 diz que não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Vê que existe uma renovação de mente. Existe uma renovação da sua mente. Quando você renova a sua mente pela palavra de Deus, você começa a confessar coisas espirituais, meu irmão. Muitas vezes você vai ser um profeta do Senhor na vida das pessoas. Um profeta de verdade, não é aquele que vai julgar, mas aquele que vai levar a palavra verdadeira, porque ele vai estar ligado com o Espírito Santo. Porque ele vai estar buscando conteúdo na palavra para a edificação dos santos. Então, que não sejamos como as pessoas dizem, né? Que crente, muitas vezes, é pior do que o incrédulo. Eu já ouvi muito isso. Por causa das suas palavras, do seu comportamento diante das pessoas. Eu vou para futebol, para jogar bola, e muitas vezes tem cristão lá no meio da gente. E eu vejo comportamentos que, poxa, eu fico meio constrangido. Porque essa palavra da verdade não chegou a essas pessoas. E muitas vezes você é até influenciado se você não tiver a palavra revelada. Você começa a ser influenciado por essas pessoas aonde você está. Não só no futebol, mas também no trabalho, na sua faculdade, jovens. Onde você estiver, seja a boca de Deus, fale a palavra. Amém? Porque quem tem que influenciar as pessoas é a sua vida. Como eu disse, ela tem que ver que Deus existe e é verdadeiro através da sua. Você vai ser boca de Deus mesmo quando você sair aí para evangelizar. Você vai ter conteúdo para falar para as pessoas. Você vai ter palavras de edificação. E pessoas vão dizer, meu Deus, eu estava precisando dessa palavra. Mas só pela renovação da mente, meu irmão.
Não é em casa, não é em casa sem fazer nada, tá com tempo sem fazer nada. Pega a palavra para renovar sua mente. Eu sei que tem muitas coisas boas, né? Mas estão tirando muita atenção da gente. Está tirando muita atenção dos filhos, tá destruindo famílias. Porque não tem mais palavra, não tem mais o que falar. Para a criança, não tem mais para falar com as pessoas. E Deus, Ele quer, meu irmão, que você renove seu espírito, meu irmão. Renove suas forças no Senhor. Que você creia tão somente que essa palavra pode libertar pessoas aí fora. Ela estava orando pelo evangelismo. Poxa, eu senti Deus, Ele começou a borbulhar dentro de mim. Eu disse, meu Deus, como é importante esse evangelismo para que as pessoas sejam alcançadas através de nossas vidas. Mas que possamos estar cheios mesmo, transbordando. Sem isso, você não vai conseguir. Não é pela sua força. Não é pelo seu jeito. Porque o Espírito Santo é um espírito. Como Deus diz. Como Jesus disse, que Deus é espírito. E é preciso que verdadeiros adoradores. É necessário o adore o Pai em espírito e em verdade. E esse tempo é a geração do Espírito Santo agir na vida das pessoas. Esse é o tempo em que vocês vão alcançar muitas coisas através dessa palavra. Esse é o tempo que a geração vai alcançar coisas que nunca viram como antes. Por quê? O tempo está chegando. Deus, Ele já está preparado, meu irmão. Deus, Ele já está preparado para enviar Jesus. E o que você tem feito através da sua vida para buscar o perdido aí fora? Quantas palavras você tem dito às pessoas aí fora, no seu dia a dia? Muitas vezes você está passeando pela avenida, vê alguém pedindo algo, e você não tem algo para dar, mas você tem a palavra de Deus. Você tem tudo que eles precisam, que não é dinheiro, não é fama, mas através da palavra do Senhor, quando você resgatar Ele, Ele vai vir para a igreja e Ele vai ver a transformação de vida através da palavra. Ele vai começar a falar igual a você, já que você não falava bem, porque, meu Deus do céu, se for questão de falar, a menina, eu namorava com essa bênção de Jesus, minha esposa, aí eu ia na casa dela, eu entrava mudo e saía calado. Meu Deus do céu, eu não sabia o que era isso não. Eu ia na casa da minha tia, eu pedia água, ela me vai buscar, eu não abro a geladeira. Até hoje ela sabe que eu não abro. Vou na casa da mãe dela, não abro. Mas isso foi eu que adquiri. Eu criei um caráter dentro de mim, não dizendo que ninguém não possa fazer isso, tudo certo, não tem nada errado. Mas esse caráter foi criado dentro de mim e eu não me sentia bem. Então, eu não falava muito, como também não falo ainda, mas Deus, Ele tem me habilitado a cada dia mais. Porque Ele capacita as pessoas, aquele que o buscam. Não é aquele que vai vir para cá para ser capacitado, mas ele vai abrir o coração e Deus vai capacitando. Ah, não é só um tecladozinho que ele toca, não. Rapaz, ele fala bem da palavra. Mas teve renovação de mente, teve comportamentos alinhados, teve habilidades rebaixadas, porque não, eu posso ser um maestro aqui, meu irmão. Mas se eu não tiver com o coração alinhado, esse teclado ele não consegue tocar sozinho. Ele vai precisar de mim. Mas não é minhas habilidades ali que vai fazer eu melhor em Deus. Isso é um dom gratuito de Deus. Está dentro de mim, está dentro de você também. Isso está dentro de nós, esse dom. Cada um aqui tem um dom específico. Começa a buscar, começa a falar a palavra, começa a se encher do Espírito Santo, desfrutar das coisas que Ele tem para você. E você verá grande coisa acontecendo na sua vida. Porque muitos querem subir ao púlpito, ou pregar, ou tocar, mas não querem fazer outro departamento, porque não se sentem bem, porque isso, porque aquilo. Mas Deus ele vai tratar com você onde você estiver. Deus tem palavra suficiente para tratar você, meu irmão. E Ele vai te moldando ali, ó, na mão do oleiro, te transformando, deixando tu alinhado. Porque eu creio
que eu não saí de um teclado para falar a palavra de Deus, do nada. Algo teve que ser transformado na minha vida. E isso foi transformado pela palavra de Deus. Porque eu era músico do mundo. Eu não vivia essa realidade. Já fui crente de outras igrejas, mas eu era menino. Eu falava como menino. Eu era criança. Mas, quando eu vim para cá, para o Verbo da Vida, a palavra revelada entrou no meu coração. Algo novo começou. É uma nova estação. Ouça a voz de Deus. Não o barulho, mas ouça a voz de Deus. Clamando por tua alma, por teu coração, por tua vida. Você tem muita qualidade, meu irmão. Você tem muita qualidade. Quando você bota essa palavra de fé no seu coração, você começa a viver a realidade da palavra. Não tem como você aceitar Jesus e viver da mesma forma. É impossível, porque a palavra renova a sua mente a cada dia. Basta você buscar. Se eu buscar, eu vou ter. Mas se eu ficar calado em casa, escutando qualquer tipo de coisa, isso não vai realmente me edificar, não vai, de jeito nenhum. Então, vamos ter cuidado com as palavras que a gente está lançando. Provérbios 18, 21. Morte e vida estão no poder da língua. A que bem adquire, ou a que bem usa, comerá do seu fruto. Mas você vê que você que tem que falar a palavra para você ser abençoado, para comer desse fruto. Palavra boa. Porque a morte e a vida está no poder das suas palavras. Como disse, você tem um vizinho que atrapalha você em algo. É um som, é algo que é um barulho que lhe incomoda. Em vez de você murmurar, você, com a palavra revelada, você vai orar por essa pessoa. E vai ter transformação. Deus vai mover as águas. Algo vai acontecer. Essa pessoa, ela vai se converter através da sua vida. Você não tem que ir lá, abrir a porta, discutir com ele. Não. Não é assim, não é por força nem por violência. A palavra de Deus não é por força nem violência. Mas você vai lá e vai falar dessa palavra para ele. Na rua, no trânsito. Existem muitas coisas. A gente que anda no trânsito sabe, pastor, que as pessoas não estão mais delicadas, as pessoas estão apressadas como o mundo está. Amém? Fazemos parte do mundo, mas não fazemos as coisas do mundo. Você é crente. Aleluia. Então, às vezes a gente quer andar como o mundo anda, acelerado demais. Isso muitas vezes atrapalha, meu irmão. Isso muitas vezes, rapaz, eu vi uma cena, o rapaz estava indo no carro e deu um tranca no outro. Isso é o que mais, às vezes o cara tira a roupa de crente e vai querer discutir, vai querer falar aquelas palavras abençoadas, né? Para dizer o contrário. Então, o rapaz simplesmente fez um gesto de amor lá, com a mão. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu digo, não, pô. Eu disse, rapaz, tu viu o que o cara fez? Eu estava na moto. O meu colega fez, foi o quê? Rapaz, ele levou um tranca. O cara saiu cantando pneu. Ele fez um coração para ele. Eu acho que o cara olhou assim, meu Deus do céu. Ele poderia não ser crente, viu? Eu não sei quem ele era. Mas que ele fez o gesto do amor, ele fez, viu? O gesto poderia ser outro, vocês sabem, né? Preciso fazer. Amém? Amém. Oh! Mas ele fez um gesto que até eu disse, meu Deus, eu preciso ser mais crente. Não que eu vim falando, ô abençoado, vai na paz, em nome de Jesus. Aí tá lá o cara, atrás de mim com a moto. Aí eu dou a ver, né? Antigamente não, né, pastor? Essa palavra não borbulhava no meu coração, eu digo, não, vai passar não. Ficava aqui devagarzinho, ó. Ele ficava lá sofrendo. Mas hoje, eu digo, rapaz, o Espírito Santo é muito lindo. Ele quer algo comigo lá na frente. Quando ele quer passar, beleza, passe. Deus está me livrando de algo lá na frente, meu irmão. Eu sei que algo não seria para ele também. Mas ele está andando como o mundo está andando. E eu não vou correndo, eu corro a carreira de Deus.
A carreira que está proposta para a minha vida. Amém? Então, eu não vou correr como o mundo está correndo, eu não vou falar como o mundo está falando, eu vou falar como Deus fala. Aleluia! Como Jesus falou. Sendo manso e humilde nessas horas. Porque ele tinha palavra, meu irmão, para falar. De mansidão. E entenda. Nem tudo que estão falando por aí, até pessoas crentes, como eu disse, usada por Satanás. Porque Satanás também conhece a Bíblia. E bem conhecido. E muitas vezes as pessoas estão falando e você está pensando que é Deus. Está falando através dessa boca. Mas Jesus, ele estava cheio quando ele disse: para trás de mim, Satanás. Você é pedra de tropeço na minha vida. Você não fala a palavra de Deus. Então, eu entendi nesse momento, eu digo: meu Deus, a mesma pessoa que foi abençoada naquele momento, momentos antes, Jesus amaldiçoou e disse que era uma pedra de tropeço. Por causa do poder da palavra, meu irmão. Jesus, ele é lindo demais. Ele é muito perfeito. A perfeição está nele. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra, ela veio alcançar realmente as nossas vidas. E a gente tem que falar mesmo como Jesus falou, como Jesus é e como a palavra é. Aleluia. E só assim, meu irmão, a gente vai desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Porque é isso, o propósito que ele tem para a sua vida é essa. Que você seja o perfeito varão. Aquele que fala a palavra correta. Aquele que vivencia a palavra. Aquele que vive o melhor de Deus. Então, eu agradeço a oportunidade, pastor. Não sou um pregador de fora, mas parece que sou pela primeira vez. Não é isso? Porque eu estou vendo aqui, é muita gente. É muita gente. Meu irmão, cada dia mais gente. Então Deus está me capacitando a cada dia mais. Porque, meu Deus do céu, eu não falava para 3 pessoas, para ela eu não falava, para uma. Meu Deus, para esse multidão de gente. Só Deus faz isso. Só Deus transforma o homem para dar seu testemunho do homem interior, o Espírito Santo. Porque testemunho eu tenho um bocado, viu? Não é hora nem momento para falar isso. Porque eu vim de outro caminho. Então, testemunho eu tenho. 40 anos, completei, graças a Deus. É de muita experiência, muitos anos de vida. E desfrutando do melhor que Deus tem para mim. Me sinto um menino, não tenho diferença nenhuma entre 20 e 30. Nem 15. Porque o meu espírito ele é renovado. Ele é renovado, o espírito é novo. Quando você for para o céu, o seu espírito é novo. Você não vai estar lá com a bengala não, meu irmão. Você vai estar lá desfrutando do melhor, comendo o melhor. Mas ele também quer que você coma o melhor nessa terra. Comece a confessar a palavra da fé. E Deus fará grandes coisas nas suas vidas. Que vocês sejam ricamente abençoados com essa palavra. Que essa palavra tenha entrado no seu coração. E você vá para casa hoje meditando nessa palavra. Que essa palavra seja guardada as 7 chaves no seu coração. Desfrute do melhor de Deus nessa noite. Aleluia. Obrigado, Pai.